13 e 14. O tema hoje são os frutos do ministério da nova aliança. O que venham a ser esses frutos do ministério da nova aliança? A nova aliança foi a vinda de Cristo. O ministério antigo foi aquele ministério, né, da lei escrita em pedras. E a proposta de Jesus, de Deus através da vinda de Jesus, é o ministério da carne, do sangue do Cristo, né? Que se fez homem e esteve no meio de nós. 29, Isaías 29, 13 e 14, que nos diz o seguinte. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, eu vou continuar a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e coisas estranhas. A sabedoria dos seus lábios se desvanecerá, e o entendimento dos que são instruídos se esconderá. Mas eu vou me esticar mais um pouquinho. Versículo 15. Ai dos que procuram esconder os seus planos de Deus, que tentam fazer tudo no escuro, pensando consigo mesmos. Quem vai nos ver? Quem ficará sabendo? Como vocês estão errados, como são tolos. Será que o oleiro que faz os jarros é igual ao barro? Será que uma obra de arte poderia dizer ao artista que a criou: não foi você que me fez? Por acaso o vaso poderá dizer isto ao oleiro? Você não sabe o que está fazendo. Então, amados, ele nos diz, né? Para que nós nos aproximemos de Deus com sinceridade, porque ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, né? E o ministério da letra, né? Aquela que foi escrita em pedras quando Moisés trouxe, que ele desceu do monte quando eles estavam lá no deserto, né? Ela foi escrita, né, com pedra lá, uma talhadeira, né? Mas o ministério atual, escrito por Jesus, né? Escrito dos nossos corações, com o sangue do Cordeiro. E lá em Coríntios 3, 4, 6, nos diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E esse Espírito Santo quer habitar em nós. Ele veio para habitar em nós. Só que o Espírito de Deus não habitará sem que haja uma santificação. É óbvio que eu conheço pessoas, né, que receberam essa presença, receberam o batismo nas águas e receberam também o batismo do Espírito Santo, mas que ainda não estavam, vamos dizer assim, essa pessoa ainda não está preparada, mas Deus, na misericórdia dele, concedeu, porque essa pessoa estava passando, né, ficando endemoniada. E a maneira que Deus protegê-la devido a uma libertação bem complicada, uma libertação bem comprometida, né? Pelos pactos, por tudo mais, era uma proteção para essa pessoa, porque a tentativa de matá-la era constante. Então Deus deu, por misericórdia. Quem conheceu a mente do Senhor, o Espírito é livre para fazer como Ele quer. Nós não podemos dizer, é exatamente assim. Porque nós não podemos limitar Deus a nada. Ele não é limitado a nada. E lá em Coríntios 8, né? Romanos 8. Portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito, doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei, do pecado e da morte. Não estamos salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou o seu próprio Filho em um corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Olha, e ele nos capacitou. Esse capítulo 8 aqui de Romanos, você deveria lê-lo na íntegra. Se eu ficar lendo aqui, vai ficar enjoado. Mas eu vou procurar falar para vocês, né, coisas lindas que aqui estão nos dizendo a respeito desse amor de Cristo,